Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente vai fazer a leitura desse livro, de Epidemiologia Básica. A gente está aqui com a segunda edição, é o livro do Bonito. E a gente vai fazer a nossa leitura sobre os estudos, de caso e controle. Bom, os estudos de caso e controle constituem uma forma relativamente simples de investigar a causa das doenças, particularmente de doenças raras. Esse tipo de estudo inclui pessoas com a doença ou uma outra variável de desfecho em um grupo controle, que é o grupo de comparação ou de referência, que é composto por pessoas não afetadas pela doença ou uma variável de desfecho. A ocorrência de uma possível causa é comparada entre os casos e os controles. Os investigadores coletam dados sobre a ocorrência da doença em um determinado momento no tempo e sobre a ocorrência de exposições em algum momento no passado. Os estudos de casos e controles são, portanto, longitudinais, diferente dos estudos transversais, conforme na figura 3.5. Então, a gente tem aqui a figura 3.5 mostrando o delineamento de um estudo de casos e controles. Então, a gente tem ao longo do tempo e a direção do estudo. Então, a direção do estudo é voltada para o passado, retrospectivo, e ocorre ali ao longo desse tempo. Então, a gente tem uma população, essa população é dividida em casos, que são as pessoas com a doença, e em controles, que são as pessoas sem a doença. E os casos são divididos em indivíduos expostos a um determinado fator que pode ter levado à ocorrência daquela doença, e indivíduos não expostos àquele fator que também possuem a doença. E o controle a gente vai ver também indivíduos expostos a um determinado fator, indivíduos não expostos a esse determinado fator, e todos esses indivíduos do controle são pessoas sem a doença. Os estudos de caso e controle também são chamados de retrospectivo, uma vez que o investigador busca no passado uma determinada causa numa exposição para a doença ocorrida. Entretanto, isso pode causar confusão, porque os termos retrospectivo e prospectivo também são utilizados para descrever o tempo na coleta de dados em relação ao momento atual. Nesse caso, no estudo de caso e controle, pode ser tanto retrospectivo quando os dados fazem referência ao passado, quanto prospectivo, quando os dados são continuamente coletados no decorrer do tempo. Seleção de casos e controles. Um estudo de casos e controles tem início com a seleção dos casos, que deveriam representar todos os casos de uma determinada população. Os casos são selecionados com base na doença, mas não na exposição. Os controles são pessoas sem a doença. Um aspecto importante e desafiador dos estudos de casos e controles de base populacional é encontrar uma maneira custo-efetiva de identificar os controles. A tarefa mais difícil é selecionar os controles de modo que representem a prevalência de exposição na população de onde os casos foram originados. Além disso, a escolha de casos e controles não deve ser influenciada pelo nível de exposição, que deve ser determinada da mesma maneira para ambos. Não é necessário que os casos e controles incluam toda a população, podendo ser restritos a qualquer subgrupo específico, como por exemplo pessoas idosas, homens ou mulheres. Os controles deveriam representar pessoas que seriam incluídas no estudo como casos, se tivessem desenvolvido a doença. Idealmente, os estudos dos casos e controles usam casos novos, incidentes, para evitar a dificuldade de separar fatores relacionados à causalidade e à sobrevida. Embora vários estudos tenham sido conduzidos utilizando dados de prevalência, por exemplo, estudo de casos e controles para malformações congênitas. Os estudos de caso e controle podem estimar os riscos relativos a uma doença, mas eles não podem determinar a incidência absoluta dela. Exposição. Um aspecto importante dos estudos de caso e controle é a determinação do início e da duração da exposição, tanto para casos quanto para o controle. No delineamento de casos e controles, o nível de exposição de casos é usualmente determinado após o desenvolvimento da doença, dados retrospectivos, e, em geral, pelo questionamento direto à pessoa ou a um parente ou a um amigo. Quadro 3.2. A gente tem o quadro 3.2 com a história da talidomida. É um clássico exemplo de um estudo de caso e controle foi a descoberta da relação entre talidomida e defeitos dos membros no corpo de bebês nascidos
na República Federal da Alemanha entre 1959 e 1960. O estudo, realizado em 1961, comparou crianças afetadas com crianças normais. Das 46 mulheres que tiveram bebês com malformações típicas, 41 haviam tomado talidomida entre a quarta e a nona semana de gestação, enquanto que nenhuma das 300 mães do grupo controle que tiveram bebês normais havia ingerido a droga nesse período. O momento exato da ingestão da droga foi crucial para determinar a relevância da exposição. A resposta no informante pode ser influenciada pelo conhecimento das hipóteses sobre a investigação ou pela experiência que tem sobre a doença. Um exemplo de uso de um delineamento de casos de controle é mostrado na tabela 3.2. Então, a gente tem aqui a tabela 3.2 com associações entre consumo recente de carne e enterite necrosante na Papua Nova Guiné. Então, a gente tem a doença, enterite necrosante, dividida em pessoas que tiveram e pessoas que não tiveram a enterite necrosante e o total. E a gente tem também a divisão entre a exposição e a ingestão recente de carne. Então, pessoas que tiveram enterite e foram expostas, fizeram ingestão recente de carne, foi 50. As que tiveram a doença e não fizeram a ingestão de carne foi 11. As que não tiveram a doença e fizeram ingestão de carne, 16. E as que não tiveram a doença e não ingeriram carne foram 41. Então, a gente vê a relação aqui, né? O sim, sim e o não, não são números bem maiores. Na Papua Nova Guiné, pesquisadores compararam a história do consumo de carne entre pessoas que tiveram enterite necrosante e pessoas que não tiveram essa doença. Proporcionalmente, um maior número de pessoas que tiveram a doença, 50 e 61, relataram consumo prévio de carne em relação àqueles que não tiveram a doença, 16 e 57. Algumas vezes a exposição é determinada por medidas bioquímicas, por exemplo, presença de chumbo no sangue ou cádmio na urina, que podem não refletir de forma precisa a exposição ocorrida no passado. Por exemplo, a presença de chumbo no sangue aos 6 meses de idade não é um bom indicador de exposição para a idade entre 1 e 2 anos, que é a faixa etária de maior sensibilidade ao chumbo. Esse problema pode ser evitado se a exposição for estimada através de um sistema de registro, por exemplo, resultados armazenados de exame de sangue de rotina ou registros de empregados, ou se o estudo de casos e controles for conduzido prospectivamente. Nesse caso, os dados sobre exposição foram coletados antes do desenvolvimento da doença, quadro 3.3. A gente tem aqui então o quadro 3.3 com os efeitos tardios do envenenamento em Bhopal, na Índia. Um exemplo de medida de efeito no longo prazo foi o envenenamento catastrófico de pessoas residentes próximas a uma fábrica de pesticidas em Bhopal, Índia, em 1984. Uma substância química intermediária no processo de produção, o metilesicianeto, vazou de um tanque e a fumaça se espalhou pelas áreas residenciais próximas, expondo 500.000 de pessoas ao gás e matando cerca de 20.000 pessoas. Outras 120.000 ainda sofrem problemas de saúde causados pelo acidente e posterior poluição. Os efeitos agudos foram facilmente estudados com um delineamento transversal. No entanto, os efeitos crônicos, discretos, e os que se desenvolveram após um longo período de latência estão ainda sendo estudados através de um delineamento de coorte. Razão de odds. A associação entre uma exposição à doença, risco relativo, em um estudo de caso e controle, é uma medida calculada pela razão odds, RO, ou de produtos cruzados, que é a razão de odds de exposição entre os casos dividido pela odds de exposição entre os controles. Para os dados da tabela 3.3, a razão de odds é dada por no caso aqui seria a tabela 3.2, A razão de odds é dada por RO,
é igual a 50 sobre 11 dividido por 16 sobre 41. Então, aqui, elaboração da conta, que chega no odds de 11,6. Isso significa que os casos tiveram uma probabilidade 11,6 vezes maior de terem ingerido carne recentemente que os controles. A razão de odds é muito semelhante ao risco relativo, principalmente se a doença for rara. Se a razão de odds Para a razão de odds ser uma boa aproximação do risco relativo, os casos e controles devem ser representativos da população geral no que diz respeito à exposição. No entanto, em virtude de uma incidência da doença ser desconhecida, o risco absoluto não pode ser calculado. Uma razão de odds deve vir sempre acompanhada do seu respectivo intervalo de confiança observado ao redor do valor estimado. Ver capítulo 4. Então aqui a gente encerra essa parte do livro que trata sobre os estudos caso e controle, né? Explica um pouquinho também essa razão de odds. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, sugestão, crítica ou opinião pode ser deixada aqui nos comentários. Foi mais uma abertura, né, que o livro traz aqui sobre os estudos caso e controles, mas que em outros livros e ao decorrer do livro vai ser melhor aprofundado. Então, muito obrigado por terem assistido e até o próximo vídeo.